Olá a todos, bom dia. Meu nome é Marcos, eu sou administrador de sistemas, System Admin da Siemens Equipamentos e desenvolvedor DevOps, tá? Responsável da parte de infraestrutura e de software da Siemens Equipamentos. Eu vou mostrar agora para vocês, para você, nosso cliente, operador, gerente ou inclusive se você trabalhar dentro de algum posto de saúde, hospital, sala, o nosso sistema para abertura de chamados. Basicamente é um sistema para abertura no nosso site. Você pode entrar no Siemens.com. Siemens é Kimenz de zebra.com, e você precisa ter um usuário já previamente cadastrado. Esse usuário é gerado pelo administrador do contrato ao nosso departamento de assistência técnica. Se você não tiver, você pode entrar em contato aqui no suporte pelo chat para solicitar. Você vai ter que informar o contrato, o seu e-mail, o seu CPF, tá? E o seu nome completo e a unidade que você atende também, para que a gente faça esse cadastro. Eu estou entrando agora com o usuário de testes que eu possuo aqui, tá? Este usuário de testes é somente para fins de demonstração, e esse banco de dados é um banco de dados de testes, tá? Nada do que eu fizer aqui vai ser levado em consideração de verdade, tá? A primeira coisa que a gente vai ver quando a gente acessar é nossa home aqui, tá? Onde vão mostrar várias coisas, dependendo das categorias, da sua função, se você é um administrador, um gerente ou o que você for, vão aparecer diferentes menus, tá? O primeiro e mais importante de todos que vocês vão ter que verificar é a parte dos locais, né? Os locais de atendimento, tá? Esses locais, eles têm um estágio e eles têm um nome e um número de equipamentos e um número de chamados. Então, o mais importante aqui é a gente verificar, tá, que estes equipamentos estejam com o nome correto, os números de série, esses números aqui são gerados por nós, tá? E se o equipamento estiver em não conformidade com as normas técnicas da vigilância sanitária ou com o processo de rastreamento do equipamento, vai constar marca não conformidade, modelo não conformidade. Por quê? Isso é essencial explicar para vocês. Pela lei, nós temos que seguir um contrato que traz um inventário. Nós não temos que fazer inventário, ou seja, nós vamos basear nosso inventário em base a uma lista de equipamentos fornecido no contrato, né? Não é o limite, não é um contrato sem limite. Por que isso é essencial? Porque a partir do momento que você informa num contrato qual equipamento você possui e a marca e o modelo dele, significa que você recebeu, de certa forma, ou uma nota fiscal, ou você tem o número de rastreamento da Anvisa. Se você não informa isso para nós muitas vezes temos que adivinhar. Muitas vezes um equipamento usado que não tem um número de rastreamento, e muitas vezes não é possível identificar ou a marca ou o modelo dele, né? E aí nós colocamos uma não conformidade, isso fica registrado no contrato de vocês, até que isso seja alterado. Nós identificamos isso como marca não conformidade, modelo não conformidade, justamente para que vocês possam corrigir isso daí e levar a uma boa prática da administração pública e das regras de administração dos serviços hospitalares públicos, tá? Então, o essencial aqui nos locais é a gente entrar nos locais, verificar cada uma das unidades que vocês têm cadastradas, tá? Se as unidades estão com equipamentos, se as unidades estão com chamados, se as unidades têm equipamentos, se esses equipamentos estão com marca e modelo corretamente, como é esse caso, né? Esse número de série é gerado por nós, tá?
Em seguida que vocês fazem isso, e antes mesmo de começar a abrir chamado, entendam que não é possível abrir um chamado para um equipamento não rastreável. Isso é lei. Tá? Se você tiver dúvidas sobre isso, eu posso passar a documentação para vocês, técnica, verem aonde isso é exigido. Mas não só a lei, como a Anvisa exigem que os equipamentos sejam rastreáveis e toda a movimentação e operação que é feita dentro do equipamento de saúde pública, troca de peça, substituição, alteração de local, todo esse tipo de coisas tem que ser rastreável. Então não adianta querer abrir um chamado se nós não temos uma unidade, ou seja, um lugar onde esse equipamento está, e o equipamento. São duas informações que são, digamos assim, premissas para a gente conseguir abrir um chamado. Então a primeira coisa que você vai fazer como um gestor é vir aqui no menu, né, fazer o login aqui no sistema, vir aqui nos locais, verificar o local onde você quer abrir o chamado, a unidade onde você quer abrir o chamado, o hospital onde você quer abrir um chamado, verificar, entrar nesse local, entrar nessa unidade, que o equipamento que você quer abrir o chamado está cadastrado no nosso banco de dados, tá? Mesmo que ele esteja cadastrado como uma não conformidade, você vai poder abrir chamado, tá? Porque o sistema está feito para informar que existe um erro e não para travar quando existe um erro. Isso é muito importante. Muitos dos nossos concorrentes não fazem isso. E efetivamente, uma vez que você verifica que existe um equipamento, tá? Você vai pegar aqui o número de série. Eu vou pegar essa balança Wellme aqui, 579, tá? E aí você vai partir para o local de abertura de chamado. Como vai funcionar isso aqui? A primeira coisa que você vai fazer, tá? Você pode vir aqui pela lista de equipamentos, tá? Verificar que o equipamento seja esse mesmo, tá? No caso, a gente está falando aqui, eu posso ordenar por exemplo, vamos ver aqui eu tenho vários ventiladores pulmonares, né? Mais especificamente, esse Parque das Bandeiras é o que me interessa. Acho que eu já passei ele aqui, deixa eu ver. Parque das Bandeiras, está aqui. Então esse ventilador, quando a gente clica aqui nos equipamentos e entra nele, tá? Vai ter todas as informações da onde ele está, o patrimônio hospitalar, a quem ele pertence, o CNPJ da empresa, a localização original desse equipamento e a localização atual desse equipamento. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente para vocês. Você pode vir aqui, clicar em abrir chamado, ou o jeito mais fácil, que é você vir aqui no menu, chamados, tá? Criar novo chamado. Uma vez que a gente clica em novo chamado, você vai escolher a classe e a categoria. Eu vou colocar aqui uma descrição do que significa. Neste sentido, a gente não segue o padrão da Anvisa. O padrão da Anvisa é um padrão muito fraco para rastreamento de equipamento de facility hospitalar. A prioridade, por exemplo, sei lá, uma câmara de vacina é risco 2, que é uma coisa que se parar de funcionar você perde, não sei lá eu quantas vacinas, né? E uma autoclave também. E você sabe muito bem que uma autoclave tem um risco de gestão hospitalar muito maior do que, por exemplo, sei lá, um esfigmomanômetro, né? Ou um medidor de oxímetro, né? Só que por ter contato com o paciente, eles colocam o risco 2. Então nós temos nossa própria classificação de risco que vai de 1 ao 6, sendo 6 equipamentos de alto impacto para arquitetura hospitalar e 1 de baixo impacto. Tá? Aqui eu vou pegar o Parque das Bandeiras, que é o que me interessa, e vou pegar aqui o equipamento específico que a gente tinha combinado, que era era a balança, né? Era a balança ou era a balança? Vamos pegar a balança, tá? Aqui no assunto eu coloco que a balança não apresenta leitura de massa, porém ela liga, tá?
Aqui, reparem, se vocês estiverem no celular, também é possível fazer esse processo pelo celular. Quando você clicar aqui em escolher arquivos, você pode tirar uma foto, tá, com o celular e mandar para nós. Ou se você tirou uma foto com o celular, está salvo no celular, você escolhe a foto aqui, tá? E aqui na descrição você coloca auxiliar enfermagem, percebeu o erro ao tentar fazer medição de paciente. É a única na unidade, então pedimos celeridade no atendimento. Desculpem os erros de português, tá? Basicamente esse é o processo, tá? Então a gente escolhe primeiro o local, a unidade, o equipamento, o assunto. Não funciona, uma péssima descrição, não funciona, né? Coloquem sintomas do não funcionamento. Por exemplo, não liga é totalmente diferente de não funciona, porque o não liga já presume um problema de que o equipamento não está sendo energizado, etc. e tal. Por que eu estou falando isso? Porque 99% das vezes que alguém abre um chamado, coloca não funciona. E a gente vê que o técnico vai, muitas vezes, sem saber o que está acontecendo, para descobrir o que está acontecendo, tá ok? E quando ele vê que ele podia ter levado uma peça, né, ou muitas vezes um fusível, coisa simples, e já ter reparado no local a balança, esse erro acontece por falta de descrição, por falta de narrativa do problema de quem está abrindo o chamado. Então isso é essencial dentro da administração hospitalar, e sempre que nós tivermos um descritivo no assunto que não for útil para o técnico, nós vamos dar uma nota para isso, e essa nota vai ser considerada na avaliação global do contrato, e isso depois vai fazer um rating das unidades, dos gestores, e a gente vai ter uma parametrização de quem está mais atento à arquitetura, né, ao conjunto hospitalar que administra, quem é que está mais atento aos problemas. Tá? Esse é o primeiro passo, né? A gente depois no final do curso vai chegar até a parte de gráficos, metadados, analítica, coisas realmente muito avançadas, mas que exigem estudo, exigem que a gente sente para pensar, sente para ver o que está acontecendo, para poder entender toda a conjuntura do curso, tá? Bom, basicamente, finalizado aqui, explicado para vocês a questão do assunto e da descrição, por exemplo, se for uma autoclave, coloquem que está com vazamento, coloquem que está com uma falha na alta pressão, que está executando o ciclo, mas não está chegando na temperatura correta. Coloquem os dados dos sintomas em toda a descrição, por isso que a gente tem esse campo de descrição, tá? Enviar o chamado. Uma vez enviado o chamado, ele fica aberto aqui, tá? Você pode, depois que você abrir o chamado, se você percebeu, esqueci de avisar que quebrou a haste, quebrou também a haste da balança. Não tem nada a ver com o problema, mas eu estou informando num segundo passo, tá? Num segundo momento, que existe outro problema também que eu percebi, né, e corrigi antes do técnico vir para a unidade, tá? E perfeito. Uma vez que isso é feito, né, que é aberto o chamado, automaticamente a equipe de assistência técnica vai atender ele, vai passar o status do equipamento para em falha, então ele vai sair do status operacional aqui na parte dos equipamentos, tá? Quando a gente vem aqui, esse estágio operação, né? Operação, estágio em operação, operação, tudo isso aqui naquele equipamento específico vai ser alterado para em falha. E o técnico vai ser enviado, tá? Bom, essa é a primeira aula curtinha aí. Eu vi que tem um pessoal com a necessidade já de abrir alguns chamados de imediato. A maioria de vocês tem o meu telefone. Fico aberto aí para dúvidas e sugestões. E qualquer coisa, por favor, entrem em contato, tá?
Nas próximas aulas eu vou explicar como vai funcionar a parte das tarefas, a parte de aprovação das ordens de serviço, compra de peças, gestão, rastreamento dos equipamentos, enfim, várias outras coisas. Espero que vocês gostem, tá bom? Obrigado a todos e boa noite.